Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Daniel, no capítulo 5. Hoje, o nosso 7º dia do jejum. Eu gostaria que você lesse todo esse capítulo 5 de Daniel, do versículo 1 ao versículo 31. Porém, eu vou ler alguns versículos apenas para o nosso áudio. Começando aqui a partir do versículo de número 13. Daniel 5:13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para ler essa escritura, e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó Rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens e todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matavam a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses da prata, do ouro, do bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Amém. Glória a Deus. Queridos, é quase que desnecessário comentar um texto desse, né? A gente vê claramente a estupidez, a insanidade desse rei, né? Que já tinha visto tudo que tinha acontecido com o seu pai, Nabucodonosor, que se ensoberbeceu, que se orgulhou por ser rei, por ser o manda-chuva, né, na época, e como Deus o fez virar, né? Uma pessoa que virou quase como se fosse um bicho, né? Alimentando de ervas, perdeu toda a glória, enquanto ele não reconheceu que Deus era Senhor, que ele era o Altíssimo, que ele era poderoso, ele não melhorou. E depois de tudo isso que aconteceu, não é? Belsazar, seu filho, não reconheceu, não se humilhou, continuou soberbo, continuou orgulhoso, e na sua soberba, no seu orgulho, ele achou ainda que estava pouco. Ele mandou pegar as taças de ouro, mandou pegar todos os utensílios que eram usados no templo de Jerusalém para beber vinho, para se embebedar com as suas concubinas, com os seus grandes, como diz aqui, né? Mas o Senhor
deu um basta. Chegou no limite de Deus, né? Você sabia que tem um limite de Deus? Que esse limite de Deus é quando realmente a pessoa começa num pecado terrível, que acende a ira de Deus. A ira de Deus vem, sabe por quê, irmão? Porque a iniquidade, o pecado do homem, ela atrai a ira de Deus. Isso aqui atraiu a ira de Deus. Então ele mandou essa mão que escrevesse ali na parede. E ninguém conseguia declarar o que era aquilo. Por quê? Porque só um homem de Deus pode entender as coisas de Deus. A palavra de Deus fala que o homem natural, ele não entende nada. Quem entende as coisas espirituais são os espirituais. Só um homem espiritual pode entender as coisas espirituais. É por isso que às vezes a gente fala alguma coisa para algumas pessoas e elas não entendem. Fica até com raiva, fica irritado, né? Porque elas não conseguem compreender, discernir o que Deus estava falando. E Deus estava falando para este homem: olha, você passou dos limites. Você foi, aqui como fala, você foi pesado na balança e foi achado em falta. Essa é a palavra que eu quero dizer a você. Se você for pesado na balança, você vai ser achado em falta ou não? Ainda tem uma oportunidade, né, para se arrepender. Aqui, pelo que eu vi, era o limite de Deus. Deus só deu esse aviso e aqui fala que naquela mesma noite esse rei foi morto. Mas o Senhor está te dando mais uma oportunidade. Quem sabe, até através mesmo desse áudio, para te dizer: conserta a sua vida, se arrependa, muda o caminho. Não adianta ir à igreja, rezar, como diz uma música aí, né, secular, e fazer tudo errado. Não adianta falar que é crente, cristão, e não testemunhar deste evangelho. Não adianta dizer que ama a Deus e não obedecer os seus mandamentos. A palavra de Deus fala que aquele que diz que ama o Senhor, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. Então eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Se você fosse pesado na balança hoje, como você se acharia? Se acharia em falta como o rei Belsazar ou não? O Senhor está falando com você. Tome uma posição, tome uma decisão. Se você está em falta, conserte. Ainda é tempo, ainda é uma oportunidade que Deus está te dando. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.